Então, o nome Yeshua deriva-se, não é? O nome Yeshua Yeshua deriva-se, deriva-se, etimologia Yeshua, né? Yeshua deriva-se de uma raiz hebraica formada por 4 letras. Yud, forma por essas 4 letras, ok, igreja? Yud, Shin, Vav, Ai. Então, essas 4 letras, Yud, Shin, Vav, Ai, que significa salvar, sendo muito parecido com a palavra hebraica para salvação, sendo parecida com a palavra hebraica, sendo salvação, que é Yeshua, ok? Então, é muito parecida, mas não quer dizer que Yeshua, no hebraico, significa salvação. É apenas parecida com a palavra salvação, ok? Porque essa expressão Yeshua ela não é hebraica, mas sim vem de uma palavra aramaica. É considerado também por alguns como uma forma reduzida pós-exílio babilônico do nome do Josué em hebraico. Olha aqui em hebraico, ok? Olha aqui em hebraico. Olha aqui contém o nome do Criador. Yud, Rei, Vav, Shin, Ai, na língua hebraica, que foi traduzido para o grego como Josué. Okay? Como Josué. Vamos avançar um pouquinho para nós conseguirmos compreender. No Talmud, Yeshu, como uma forma abreviada de Yeshua, e argumenta que esta era a forma pelo qual Jesus era conhecido pelos judeus. De qualquer forma, na narrativa do Toledo, Yeshu tipicamente explicam a designação de Yeshu como um acrônimo da frase hebraica, que tem o significado que seja esquecido seu nome e a sua memória. Então, o que eu quero dizer aqui é o quê? Que esse nome, essa pronúncia, Yeshu, ou Yeshua, na língua hebraica, ela não tem significado de salvação, certo? Não tem. Significa que seja apagado seu nome eternamente. Os judeus não queriam que o verdadeiro nome do Messias fosse conhecido ao todo mundo. Por isso, eles tiraram o verdadeiro nome do Messias e colocaram a palavra, então, Yeshu, ou Yeshua, que é um acrônimo, certo? É um acrônimo. São abreviações da palavra Yeshua, temos o Ye, temos aqui o Shi e temos aqui o V, certo? Yeshua, e seja apagado seu nome e a sua memória. Por que eles deram, então, este nome de Yeshua? Porque eles reconheciam e tinham conhecimento que Yeshua era o inimigo número 1 dos judeus. Também eles consideravam Yeshua o nosso Messias, o nosso Salvador, como um praticante de magia, porque aqui diz assim, ao referir-se a um certo Jesus, o Talmud o chama de Yeshu, percebe? Ao referir-se a um certo Jesus, o Talmud o chama de Yeshu, pois podemos ler no Talmud babilônico a acusação dos judeus contra ele. Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshu, ia ser apedrejado por prática de magia e por enganar Israel e fazê-lo desviar. E eles o penduraram na véspera da Páscoa. Isso está escrito no Talmud. No Talmud, no livro dos próprios judeus, eles
reconhecem que eles colocaram o nome de Yeshua, ou o nosso Salvador, era chamado de Yeshua, porque era desprezado pelos próprios judeus. E esse nome, Yeshua, é um acrônimo, ok? Que significa que seja apagado seu nome eternamente. E os judeus não queriam de forma alguma e não querem que os verdadeiros eleitos conheçam o verdadeiro nome do nosso Salvador. Por quê? Porque eles estão à espera do seu Messias. Tá bom? Estão à espera do seu Messias. É por isso que aqui diz que ele foi pendurado pela prática de magia e fazer o povo de Israel assim então se desviar. Então eles tiraram o nome verdadeiro do Pai e colocaram a palavra Yeshua, apenas Yeshua. Por isso que muitos conhecem Yeshua, Jesus, Iesu, Yeshua, tudo partiu deste nome dos próprios judeus, assim então, porque temos que ter noção e entendimento acerca deste nome. Tá bom, igreja? Por exemplo, aqui temos um dicionário, Yeshua, né? Yeshua, diz assim neste dicionário Yeshua, quero só colocar aqui, diz assim: o Messias de Israel, Yeshua de Nazareth, no hebraico moderno, o nome Yeshua é escrito e pronunciado Yeshua, que pode ter sido a antiga pronúncia de Galilee. Entretanto, ao refletir 2000 anos de conflito entre a igreja e a sinagoga, ele também é um acrônimo. Percebe? Acrônimo. Para os judeus, o nome que você invoca como o nome do teu Salvador é um acrônimo que tem significado que seu nome e a sua memória sejam apagados. Ok, igreja? Isso mesmo. Eles não querem que você aprenda a invocar o verdadeiro nome do nosso Salvador. Amém? É isso mesmo. Então, Yeshua é um acrônimo, certo? É um acrônimo. Sempre que você fala Jesus, Yeshua, Jesus, você não está a invocar, então, assim, o nome verdadeiro do nosso Salvador. Ok, igreja? Porque o nome do nosso Salvador não é Yeshua, mas sim Yahshua, certo? Yahshua é o seu nome. Por exemplo, aqui diz assim: esse é um dicionário grego, tá bom? Grego para o hebraico. Aqui está na linguagem grega, aqui no lado direito está na linguagem hebraica. Tá? Yesos, de origem hebraica, 3091. Depois vem Jesus. Vamos ver na língua qual é o nome, o que significa. Vamos lá ver. 3091. Percebe que aqui no nome do nosso Salvador contém o nome do Criador, Yud, Rei, Vav, certo? Embora a pronúncia é Yehoshua, aqueles que falam como Yehoshua, mas a pronúncia é Yahusha. Yahusha, certo? É Yahusha. Yahusha, que tem a mesma equivalência da palavra Josué na língua grega, tá bom? Olha aqui, o mesmo nome, então eles fizeram o quê? Retiraram essas três letras, Yud, Rei, Vav, retiraram essas três letras para ficar então assim, Yeshua, que muitos têm pronunciado esse acrônimo, certo? Olha só, quando o Criador pede assim então a Moisés para colocar o nome dele sobre os povos de Israel, o Moisés automaticamente troca o nome de Oséias, que também tem significado de salvação, para Yahusha, que ele foi traduzido então para a nossa língua como no Antigo Testamento como Josué.
certo? Que aqui tem a letra A, que significa Yahweh salva. Yahweh salva. É o mesmo significado do nome que Miriam apareceu com ele ali. Olha que aqui na Bíblia hebraica, na Bíblia hebraica, na Bíblia hebraica tem o nome de Yehoshua, tá bom? Tem o nome de Yehoshua na Bíblia hebraica, quando tem o nome de Yehoshua. Yehoshua, tá bom, igreja? Yehoshua. A pronúncia que eles ensinam, mas a pronúncia correta é Yahushua. Parece mentira, é que os próprios tradutores da Bíblia, eles têm conhecimento exato que o nome do nosso Salvador não é Jesus nem Yeshua, mas sim Yahushua. Mas eles insistem em colocar o nome Yeshua por uma tradição, por uma regra, tá? Por estarem envolvido com muitas coisas ocultas, negativas, filhos das trevas, filhos do engano. Por isso que eles têm insistido, então, colocado na Bíblia o nome de Jesus. Por exemplo, aqui no livro de Mateus, ele diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lhe colocará o nome de Jesus. Nós sabemos que o anjo Gabriel não falava a língua portuguesa, tá bom? Nem a mãe do Messias, né? Nem os seus parentes, nem os apóstolos falavam então a língua portuguesa, porque a língua portuguesa não existia. Então, logo, aqui não é a palavra Jesus, ou aqui não seria a pronúncia Jesus, tá bom? Jesus, não seria essa pronúncia. Seria a pronúncia original do nome teofórico, um nome completo, não seria, então, assim, um nome reduzido e acrônimo, certo? Seria um nome completo, nome de Yahushua, que significaria Yahweh é a salvação, certo? É esse nome. Por isso aqui eles colocaram Jesus em hebraico, Yahushua. Yahushua. Então eles sabem que o nome Jesus é Yahushua. Yahushua. Então, se tem a pronúncia, existe a pronúncia do nome. Por que eles invocam um nome reduzido e traduzido e transliterado e não invocam um nome na sua plenitude, um nome que o Pai trouxe com significado maior ainda, mostrando que Yahweh é a salvação. Por isso que o nome do nosso Salvador é um nome teofórico, certo? Contém o nome do Pai. Mas os malfeitores, conforme eu já mostrei no documento mais acima, os malfeitores tiraram esse nome, o nome do Pai, ficou então assim, Yeshua, que foi traduzido para Jesus, para a nossa língua portuguesa. Tem muitos documentos aqui. Esse Jesus é a forma grega para Josué. Então, vemos que ele testifica que Jesus é a forma grega para Josué, e a forma grega de Josué é Yahushua para o hebraico, tá bom? Yahushua. Então, nós vemos que Jesus, Josué, vem do mesmo nome, que no hebraico é Yahushua, que foi, então, assim, reduzido, modificado, adulterado para Jesus, certo? Jesus, mas documento testifica Jesus, entre parênteses, hebraico, Yahweh, significa Yahweh salva. Então, é Yahweh que está salvando o seu povo, certo? É Yahweh. Por isso, o nome do filho é Yahushua. 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 Yahweh salva. É Yahweh que está salvando a igreja por meio do nome do Messias, por meio do seu filho, certo? Embora vocês que não, isso não tem importância, mas tem sim importância. Por quê? Porque é um nome que representa o filho. A nossa ligação com o filho é a partir do nome que o pai deu.
Por isso que na Escritura diz que não existe um outro nome para a salvação da raça humana. Por quê? Porque é um nome que nos liga ao Filho. E o Filho nos liga ao Pai. Então, se você adultera o nome do Filho, retira o nome que está acima de todos os nomes, o nome do Filho, então não tem como o nome do Filho ser um nome que está acima de todos os nomes que nós devemos dobrar o joelho. Por quê? Porque o nome que está acima de todos os nomes foi quê? Foi retirado. Então, logo, um nome que os homens criaram, que os judeus criaram, já não tem aquele peso, já não tem aquela força, já não tem aquela energia suficiente para te dar acesso à cidade celestial. Ok, igreja? Por quê? Porque foi retirado o nome que está acima de todos os nomes. Porque a Escritura diz que o Filho herdou um nome que está acima de todos os nomes. Então, se você, como um homem, retira esse nome que está acima de todos os nomes que ele herdou, então o nome que está abaixo já não tem significado nenhum para a sua salvação. Ok, igreja? Então, entenda o que o Espírito do Pai quer transmitir a você. Ok, igreja? Tem um outro documento aqui que diz Jesus é a forma grega de Josué, que significa Senhor salva. Olha, Senhor não é nome. Tá bom, igreja? Senhor não é nome. Então, aqui não é Senhor. É Yahweh salva. Tá bom, igreja? É Yahweh salva. Então, tem muitos que falam com o nome do nosso Salvador é muito e muito importante, muito importante. Aqui no livro de Atos 10, 40, diz assim: a este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então, você só vai receber perdão dos seus pecados quando você conhecer e aprender o significado do nome do nosso Salvador, certo? O nome do nosso Salvador contém o nome do Pai. Por isso que você recebe o perdão por meio do nome do Filho. Você crê no Salvador, mas não crê no nome dele. Isso você não tem como ganhar a salvação. Para você crer no Criador, para você ter acesso ao corpo do Messias, você tem que aprender a crer no seu nome, porque é um nome que nos transporta a ele. Ok, igreja? É um meio de ligação. Então, é importante que você compreenda isso. Pelo menos no livro de Filipenses 9, diz o seguinte: pelo que também o Criador o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, olha só, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome, pus aqui mesmo Jesus, por isso está de vermelho, para que todo nome de Jesus se dobre, todo joelho que está nos céus, na terra, debaixo da terra. Para que o nome de Jesus, não pode ser com o nome de Jesus, porque eles não falavam português, certo? E também o nome de Jesus é um nome não é um nome teofórico, certo? Então tem que ter um nome teofórico, que é Yahweh, nome do Criador, depois a palavra Shá, que é salvação. O nome Yahshua, se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Yahshua, tá bom? Não Jesus, porque eles não falavam português, que Yahshua, o Cristo, é o Senhor para a glória do Altíssimo Pai. Então, veja que aqui está se referindo à nomenclatura. Aí você diz, não, mas a nomenclatura não tem nada a ver. Tem. A nomenclatura é que nos leva, nos dá acesso à salvação. Ok? Por meio, claro, por meio de obediência, por meio de crença, mas tudo parte do envolvimento de um nome. Ok, igreja? Então, preste atenção, entenda muito bem aquilo que o Espírito do Pai quer trazer você nos dias de hoje. Ok, igreja? É muito importante que tu saibas que o nome
Jesus não te garante a salvação. O nome de Yahshua, sim, te garante a salvação. Só para nós vermos aqui o nome do Criador, Yahweh, o nome de Yahshua, o nome do nosso Salvador, e o nome que foi criado entre os homens. Olha aqui o nome do Pai, o nome verdadeiro do Messias contém Yud, Rei, Vav, Rei. Contém o nome do Pai. Os malfeitores fizeram o quê? Tiraram o nome do Pai. Cadê o nome do Pai que não está? Porque os malfeitores tiraram e criaram-se então a palavra Yeshua. Retiraram o nome do Pai, ficou Yeshua como um acrônimo, certo? Que significa que seja apagado o seu nome eternamente, isso mesmo, para que as pessoas não conheçam o verdadeiro nome dele, e esse nome foi transportado para o grego como Jesus. No Jesus continua com o significado, não, foi transportado para o aramaico grego, e continua com o significado de salvação, e vai parar então para Jesus em latim, e depois vem para português como Jesus, tá bom, igreja? Então, preste atenção, busca o verdadeiro nome, vai atrás do conhecimento, pesquisa, porque é a sua salvação que está em jogo. Amém? Fique na graça de Yahweh, que Yahweh te proteja, que Yahweh te abençoe. Em nome de Yahshua, assim seja, estamos juntos.